Amados, estamos aqui nessa segunda-feira, dia 1º de junho, às 19 horas e 30 minutos, para mais uma live. E hoje, com a presença da irmã Regiane, que vai fazer a tradução com as libras, né? E hoje nós vamos dar início a uma série de mensagens que o tema é Parábolas do Senhor Jesus. Nós vamos abordar muitas parábolas ministradas por Jesus nos seus evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. E nós vamos aprender com essas parábolas muitas lições importantes e edificantes para a nossa vida. Eu espero que com essas séries de mensagens, parábolas do Senhor Jesus, a tua fé seja edificada e a tua vida abençoada por Deus. Amém? E eu quero convidá-lo nesse momento a fechar seus olhos e nós vamos fazer uma oração ao Senhor, agradecendo a Deus por mais um dia de vida que Ele está nos concedendo. Pai celestial, Pai glorioso, Pai bendito, em nome do teu amado Filho Jesus, nessa noite de segunda-feira, nós entramos na tua santa e gloriosa presença para te agradecer, Senhor. Te agradecer pelo teu grande amor, te agradecer pela tua bondade, te agradecer pela tua fidelidade, te agradecer por tua graça infinita. Muito obrigado, Pai, porque durante todo esse dia o Senhor esteve conosco, nos sustentando, nos guardando, nos amparando e suprindo todas as nossas necessidades. E hoje estamos aqui reunidos na tua presença para te adorar, para te louvar, para te bendizer e exaltar o teu santo e glorioso nome. E pedimos, Pai, abençoe essa live. Abençoe a ministração da tua palavra, que a tua palavra, Pai, faça a diferença na vida de cada um. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, glórias ao Senhor. Amados, Jesus, se você ler o Evangelho de Cristo, segundo Mateus, Marcos, Lucas, João, você vai ver que Jesus ensinou muitas verdades do reino de Deus através de parábolas. Jesus gostava de ensinar através de parábolas. O que significa uma parábola? Uma parábola é uma maneira ilustrativa de ensinar alguma verdade. Então Jesus usava ilustrações, figuras, ilustrações, principalmente do cotidiano do povo judeu, para, através daquelas ilustrações, ele ensinar verdades eternas, verdades, ensinamentos, princípios do reino de Deus para as pessoas, de fácil compreensão, E estudar as parábolas de Jesus vai dar a mim e a você muita sabedoria, edificação na nossa fé e vai nos abençoar grandemente. E eu separei aqui várias parábolas para a gente estudar nesses próximos dias. Nós vamos ter live hoje, segunda-feira, dia 1º, na quarta, dia 3, na sexta, dia 5, E no domingo, dia 7, e depois nas próximas segunda, quarta e sexta. Então, nas próximas lives, nós vamos estar estudando uma série de parábolas, E é interessante que, se você estudar, você vai ver que a principal parábola que Jesus ensinou para o povo, e ele mesmo diz ali que se a gente entender essa principal parábola, nós não vamos ter dificuldade de compreender as demais. Olha que interessante. A compreensão desta parábola vai nos fornecer a chave para compreender as demais parábolas de Jesus. E a parábola que nós vamos ministrar hoje é a parábola do semeador,
eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia, tá bom? Abra comigo aí em Mateus capítulo 13, a parábola do semeador. Vou pedir que você abra comigo, aí nós vamos ler Mateus 13, a partir do versículo 1, tá bom? Vou esperar você achar aí. Mateus capítulo 13, a partir do versículo 1. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas. Olha aí que interessante. Lhes falou por parábolas. E dizia, aí ele conta essa primeira parábola: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte da semente caiu na beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Né? E então, Jesus, ele traduz essa parábola. Você veja que ele usou uma ilustração, né, de um agricultor semeando a semente. Uma pessoa que trabalhava na terra, né, plantava. Então ele usa essa ilustração do dia a dia corriqueiro do judeu para facilitar a compreensão de verdades espirituais, verdades eternas, que ele gostaria que aquelas pessoas compreendessem. Então veja bem, vamos agora pular para o versículo 19. E aí ele dá uma tradução do que vem a ser, né, essa parábola do semeador. Verso 19 em diante, ele diz, verso 18, ele diz: atendei, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. E este é o que foi semeado na beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados deste mundo e a fascinação pelas riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende, e este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Olha que interessante essa parábola, né? Veja bem. E é interessante que a parábola do semeador é a chave para a gente compreender todas as demais parábolas. Se você não compreender essa, dificilmente você vai compreender as demais, né? E através dessa parábola, Jesus, ele nos instrui sobre a importância de termos e desenvolvermos no nosso coração uma receptividade à palavra de Deus, a fim de que a mesma opere as devidas e necessárias mudanças na nossa vida. Né? Veja bem, a palavra de Deus, ela está sendo ensinada, ela está sendo pregada nas rádios, na televisão e na internet também. Né? A palavra de Deus, ela tem sido pregada.
em todos os meios de comunicação. Aí você vai numa livraria, tem milhares de livros ensinando a respeito da palavra de Deus, apostilas, seminários, bíblias de todos os tipos, com todas as linguagens e de todos os tamanhos. Agora veja bem, se a palavra de Deus, ela está sendo pregada de todas as maneiras e em todos os meios de comunicação, por que a vida das pessoas não tem sido transformadas como poderia e como deveria? Por que a vida das pessoas continua a mesma? Por que Satanás continua escravizando o ser humano através do engano, da mentira, da incredulidade, da dúvida, do medo, da ansiedade, do ódio, da carnalidade, da escravidão do pecado? Por quê? Porque existe uma verdade muito preciosa que nós devemos assimilar e aprender através da parábola do semeador, né? Qual que é essa verdade? O modo como você recebe a palavra de Deus determinará os efeitos e as mudanças que ela fará ou não na sua vida. Eu vou repetir. O modo como você recebe a palavra de Deus, que lhe é ensinada, que lhe é ministrada, é que vai determinar os efeitos que esta palavra vai ou não produzir na sua vida. Entendeu? A nossa atitude para com a palavra de Deus, o modo como recebemos a palavra de Deus, é que determina se ela vai ou não se cumprir na nossa vida, se ela vai ou não operar em nós as devidas e necessárias mudanças. Ela é viva? Sim. Ela é eficaz? Sim. Ela é poderosa? Sim. Mas ela só vai operar mudanças, ela só vai operar transformações quando essa semente ela cai numa boa terra, num solo fértil, num coração receptível, num coração quebrantado, num coração aberto, sedento e faminto pela palavra de Deus. Amém? Espero que você até aqui esteja compreendendo, né, a importância de entender e compreender essa parábola. Agora, antes da gente falar dos 4 solos que nos é ensinado através dessa parábola pelo Senhor Jesus, eu quero ler com você Romanos capítulo 8, verso 29. Olha o que o apóstolo Paulo diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Em outras palavras, o Espírito Santo recebeu do Pai e do Senhor Jesus a difícil tarefa de nos transformar à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Ser transformado à imagem e semelhança de Cristo é o alvo de Deus para a minha vida e para a sua vida após a salvação. Você já foi salvo? Você já aceitou a Cristo como Senhor e Salvador? Já entregou tua vida e o teu coração a Cristo? Já nasceu de novo? Então, agora, o alvo do Espírito Santo na minha vida e na sua vida é o de nos transformar à imagem e semelhança de Cristo, como também está relatado em 1ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 49, que diz: nós com o rosto desvendado, contemplamos como por um espelho a glória do Senhor e somos transformados na sua imagem pelo Espírito, o Senhor. Olha aí que maravilha, né? E também, isso 2 Coríntios 3,18, né? E 1 Coríntios 15, 49 diz que assim como trouxemos a imagem do primeiro Adão, né, nós também devemos agora trazer a imagem do segundo Adão, que é Cristo. E Gálatas 4,19, Paulo diz: meus filhinhos,
por quem de novo sofro as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Né? Esse é um desejo muito grande do coração de Deus para o nosso coração. Nos transformar à imagem e semelhança de Cristo. Sermos transformados de glória em glória na mesma imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus. Né? Deus quer nos ver parecidos com Jesus. Por quê? Porque Jesus era a exata expressão, imagem do Deus invisível. O Verbo que se fez carne, ao viver aqui na terra, ele manifestou a glória do Pai. Quem via Jesus, via o Pai. Quando Felipe, em João 14, perguntou para Jesus: Senhor, eu quero te fazer um pedido. Mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Aí Jesus responde para Felipe: Felipe, eu estou convosco todos os dias. E vocês perguntam: mostra-nos o Pai? Você não está vendo que quem vê a mim, vê o Pai? Então, se nós queremos conhecer a Deus, basta ler os 4 evangelhos que nós vamos conhecer a Deus através de Jesus Cristo. Jesus é a imagem do Deus invisível. E uma vez que nós somos transformados à imagem e semelhança de Cristo, nossa vida também vai ser uma expressão do caráter e da vida e da natureza de Deus a este mundo. Olha aí que coisa maravilhosa, né? Agora, veja bem, você já imaginou o impacto que essa identificação com Jesus vai causar na nossa sociedade e no mundo? Você já imaginou milhares e milhões de pessoas no Brasil pensando como Jesus pensa, crendo como Jesus crê, falando como Jesus fala, amando como Jesus ama e realizando as mesmas obras que Jesus realizou quando esteve aqui? Se isso vier a acontecer, o mundo será evangelizado, salvo e transformado pelo poder do Evangelho de Cristo. E a palavra, a semente de Deus, é o instrumento transformador de Deus para produzir essa mudança na nossa vida. Como é que Deus transforma a nossa vida depois do novo nascimento? Através da palavra. A palavra de Deus é o instrumento utilizado pelo Espírito Santo para nos moldar, para nos transformar à imagem e semelhança de Cristo. Olha o Salmo 107, verso 20. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Salmo 107, 20. Provérbios 11, 9. Os justos são libertados pelo conhecimento. João 8, 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 17, 17. A oração sacerdotal de Jesus. Ele pede: Pai, santifique-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E Efésios 5, do 25 ao 27, para que santificasse a igreja, tendo-a purificado por meio da lavagem da água, através da palavra. Veja que é através da santa e poderosa palavra que Deus, ele nos transforma à imagem e semelhança de Jesus Cristo, nos libertando de toda a deformação de caráter e aperfeiçoando em nós os frutos do Espírito, além de renovar a nossa mente e edificar a nossa fé. Aleluia. Agora, é interessante, veja bem, a Bíblia deixa claro, né, que há muitos títulos, muitos adjetivos
atribuídos à Bíblia, à palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é comparada a muitas coisas, muitas coisas. Dentre elas, ela é comparada a uma semente. Por que que a Bíblia é comparada a uma semente? Porque toda semente, ela produz o fruto segundo a sua espécie. A palavra de Deus, ela tem o poder de produzir em nós os frutos do Espírito. Ela tem esse poder de produzir dentro do nosso interior e aperfeiçoar nele o fruto do amor, o fruto da fé, o fruto do gozo, o fruto da paz, o fruto da longanimidade, da benignidade, da bondade, da temperança e do domínio próprio. São esses frutos que vão transformar poderosamente o nosso caráter, vão restaurar a nossa personalidade, curar nossas feridas emocionais, renovar nosso intelecto, nossa mente com a verdade, e vai edificar a nossa fé de maneira poderosa. Por isso que a Bíblia, dentre muitos símbolos que lhe são atribuídos, o principal é a semente, né? Ela é chamada de semente, comparada a uma semente. E toda semente, ela tem o poder de, uma vez semeada no solo, produzir o fruto segundo a sua espécie. Agora, é interessante entender que a palavra de Deus, ela não volta vazia, mas cumpre o seu propósito. Isaías 55, verso 10 e 11. Jeremias 1,12, Deus vela para cumprir a sua palavra. Números diz também, 19:23, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então a palavra de Deus, como diz o autor aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, ela é viva, ela é eficaz, ela sempre produz o que diz. Entretanto, uma semente por si só, ela não produz nada se ela não for semeada num solo bom, num solo fértil. Semente boa, semeada num solo fértil, vai produzir muitos frutos. Semente boa, semeada num solo ruim, vai comprometer, né, a multiplicação, a frutificação dessa semente. Olha que interessante, né? E é isso que a palavra de Deus, ela nos ensina. No processo de semeadura e ceifa, não basta ter uma semente boa, o solo precisa ser fértil. Isso é importante, ó. Vou repetir: semente boa, semeada num solo fértil, haverá uma grande colheita. E é aí que entra a parábola do semeador. É agora que entra a parábola do semeador. Por quê? Porque, veja bem, como eu já falei, ninguém vai poder chegar diante de Deus e justificar uma vida infrutífera, justificar uma vida de mediocridade cristã, infrutífera, descomprometida com o reino, por falta de conhecimento. Não vai poder. Por quê? Porque Deus tem levantado muitos homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, cheios da palavra, para ensinar, para pregar a palavra. Entenda bem. A palavra de Deus, ela está sendo pregada, né, pelas redes sociais como Facebook, Instagram, YouTube. Ela está sendo pregada na televisão, ela está sendo pregada nas rádios. A Bíblia de todos os tipos, com todas as linguagens, dicionários bíblicos, livros. Veja bem, como diz Provérbios, a sabedoria está gritando na rua, ela está gritando na rua. Então, se mesmo assim, né, há pessoas
que não estão sendo transformadas, que não estão manifestando mudanças reais nas suas vidas, que continuam vivendo na escravidão da mentira, da incredulidade, do medo, da ansiedade, do egoísmo, da carnalidade, dos vícios, do pecado, de uma vida de mediocridade e uma vida cristã infrutífera, é porque o problema não está na semente, está no solo do coração. E é sobre isso que Jesus está ensinando na parábola do semeador. Ele identifica na parábola do semeador 4 tipos de solos onde a semente da palavra está sendo semeada. Vamos dar um exemplo, né? Jesus está pregando como ele pregava para grandes multidões, né? Jesus está pregando ali o maior sermão que ele pregou, o Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7. E ali havia 5.000 homens, fora mulheres e crianças que não eram contadas na época. Então vamos supor que tem 5.000 homens, está escrito lá, tinha 5.000 homens. No mínimo mais uma mulher, mais uma mulher ali. Então já são 10.000 pessoas, mais 5.000 mulheres. Sempre tem mais mulher do que homem, mas vamos pegar 5.000 mulheres, já são 10.000. E que tivesse ali mais 2 crianças, para cada uma mulher e um homem. Então ali no mínimo havia umas 15, 20, 30, até 30.000 pessoas havia ali. O que Jesus ensinou através dessa parábola? Que naquela multidão, naquele grupo de pessoas, havia 4 tipos de solo, onde a palavra que ele estava pregando e ensinando estava sendo semeada. Por isso que houve diferentes reações, diferentes interpretações, diferentes posicionamentos e atitudes em relação ao ensinamento que Jesus estava dando. E esse mesmo fenômeno acontece em qualquer igreja, em qualquer culto. Agora mesmo. Centenas de pessoas estão assistindo essa live. E muitas outras centenas vão assistir depois. Os efeitos que essa ministração irá produzir vai depender do tipo de solo onde essa semente está sendo semeada. Olha que interessante. Então vamos aprender com essa parábola. Muito edificante essa parábola. Olha lá, né? Então, Jesus Cristo, ele usou essa parábola para justamente ensinar os diferentes tipos de solo, corações, atitude. Cada solo é a atitude de um coração para com a palavra de Deus. Vou repetir. Cada tipo de solo representa a atitude do coração da pessoa para com a palavra que está sendo ministrada, que está sendo pregada e ensinada. Olha que interessante. E essa atitude do coração é que vai determinar os efeitos que a palavra vai produzir ou não na vida da pessoa. Glória a Deus por isso. Veja bem, aí ele diz, o semeador, Jesus explica aqui a partir do 19, o semeador é aquele que prega e ensina a palavra de Deus. Nesse caso, hoje, sou eu que estou fazendo isso. Estou fazendo o papel de semeador, semeando a palavra de Deus na sua vida, no seu coração. A semente é a palavra de Deus que está sendo ensinada, que está sendo semeada. O solo é o coração que recebe a palavra de Deus, a semente, E os frutos são as mudanças que essa semente opera em nossas vidas, E a cegueira e a resistência para com a palavra de Deus, as angústias e as perseguições, os cuidados deste mundo e as demais ambições são as estratégias utilizadas pelo diabo para roubar a palavra de Deus dos corações. Olha que interessante, Agora veja bem,
uma das coisas que a gente aprende na Bíblia, com base em Isaías 66, verso 2. Isaías 66, verso 2. Provérbios 4, dos versículos 20 ao 25. E Hebreus 2, do 1 ao 4. E todo o Salmo 119. Lendo tudo isso, o que a gente aprende? O que determina a nossa vitória ou a nossa derrota é a nossa atitude para com a palavra de Deus, que nos é ministrada pelo Espírito Santo por intermédio de homens e mulheres de Deus. Vou repetir. A nossa vitória ou a nossa derrota é determinado pela nossa atitude para com a palavra de Deus que nos é ministrada pelo Espírito Santo através de homens e mulheres ungidos de Deus. Veja bem. Então nós vamos agora abordar os 4 tipos de solo, né? Espero que você compreenda, espero que o Espírito Santo dê a você o devido entendimento, a devida revelação dessa palavra, para que você seja transformado e edificado, e você possa julgar a si mesmo. Não convém você julgar a ninguém. Deus não quer que você fale, aquela pessoa não é uma boa terra. Não, é para você julgar a si mesmo, e eu também julgar a mim mesmo, com base no entendimento dessa palavra e com a ajuda do Espírito Santo, testificando dessa palavra. O primeiro tipo de solo, onde a semente da palavra é semeada, Jesus ensina aqui em Mateus 13, é à beira do caminho, né? Ele diz, a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho, né? Então, que tipo de solo é esse? O da beira do caminho. Está claro aqui, é infrutífero. E a causa, por que ele é infrutífero? Porque a pessoa ouve a palavra, mas não a compreende. Olha que interessante. E por ela não compreender a palavra que ela ouviu ou leu, vem o maligno e rouba a semente. Se o inimigo roubou a semente, é lógico que ela não vai dar fruto. É lógico que ela não vai produzir mudanças, né? Veja bem. E por que a pessoa não compreendeu a palavra? Porque diz o texto aqui, ela ouviu de mau grado, com o coração endurecido, um coração resistente, né? E como é uma coisa interna, externamente você não percebe, né? Quantas pessoas estão ali dentro do culto misturado com outros, a palavra está sendo pregada e a pessoa ela disfarça para que os outros não percebam, mas lá dentro dela o coração está duro, o coração não está aberto, é um coração que não está receptível à palavra de Deus. Ela está ouvindo a pregação, ela está ouvindo o ensinamento de mau grado, né? Olha o que Jesus fala a respeito disso, aí mesmo em Mateus, só que a partir do versículo 10, olha o que ele diz, de sorte que nessas pessoas se cumpre a profecia de Isaías, ouvireis com os ouvidos, mas de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos, mas de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, e entendam com o coração, se convertam dos seus maus caminhos, e sejam por mim curados. Olha que interessante. Veja que interessante. Mateus 13, do 10 até o 17. Jesus explica muito bem aí sobre a parábola do solo sobre o solo da beira do caminho. Veja bem, porque qual é o processo para que uma pessoa seja salva e restaurada por Deus? É ver com os olhos,
Está o texto aqui de Mateus 13:10. Ouvir com os ouvidos do coração, entender com o coração, se converter, né? Dar uma volta de 180 graus na sua vida e ser por Deus curado e transformado. Agora, por que muitos ouvem a palavra de mau grado? Por quê? Porque essas pessoas não querem se converter dos seus maus caminhos. Elas não querem abandonar o pecado. Não querem abandonar aquele caminho de trevas ou hábitos pecaminosos, hábitos errados. Elas querem apenas vir para a igreja e receber as bênçãos de Deus, mas não querem se tornar uma bênção. Deus, quando fez uma aliança com Abraão e chamou Abraão lá de Ur dos Caldeus, uma das coisas que ele disse para Abraão: sê tu uma bênção. Muitos querem as bênçãos, mas não querem se tornar uma bênção. Não querem abandonar o pecado. Querem continuar vivendo nas trevas. Querem continuar vivendo no pecado. Por isso, quando a palavra é pregada e confronta o pecado delas, primeira coisa que elas fazem, endurecem o coração e começam a sentir coceira no ouvido, comichão no ouvido. Olha o que diz João capítulo 3, versículo 19 ao 21, Jesus ensinando, olha lá. O julgamento é este: a luz veio ao mundo, porém os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para perto da luz, para que as suas obras não sejam descobertas, não sejam manifestas, não sejam arguidas. Aí Jesus diz: quem pratica a verdade se aproxima da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque elas são feitas em Deus. Olha que interessante. Por isso que todo pecador que não deseja se converter a Cristo, ele aborrece a luz e não gosta de se achegar à luz, para que as suas obras não sejam manifestas pela luz, porque tudo que se manifesta é luz. Por isso que quando um pastor ele é sério na pregação da palavra, né? E a própria pregação que ele faz vai dividir, vai fazer divisão, não tem jeito. A palavra faz divisão entre os que querem realmente se converter e seguir a Cristo, e por isso recebem a palavra de coração aberto, sedento e faminto, e aqueles que só vêm para a igreja para resolver algum problema ou receber as bênçãos de Deus. Há muitas pessoas que se encontram nessa situação dentro da igreja. Vem para os cultos, vai para a célula, com o intuito de receberem, né, as bênçãos de Deus. Entendeu? Eles só querem receber o socorro da parte de Deus, ou as bênçãos de Deus. Mas eles não se converteram de maneira verdadeira ao Senhor. E na época de Jesus o mesmo acontecia, né? Veja bem, olha que interessante, você vai ver aí, eu vou pedir que você abra comigo, em João capítulo 6, olha que interessante. Respondeu-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, vocês estão me procurando, não porque vocês viram os sinais, mas porque vocês comeram os pães e vos fartaram. Aí ele diz: trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai a confirmou como seu selo. Olha aí,
Olha o que aconteceu quando Jesus falou isso, ó. Aí você pula para o versículo 60 em diante. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? E à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam mais com ele. Porque era uma grande multidão que seguia Jesus, uma grande multidão. Mas enquanto Jesus estava curando os enfermos, enquanto Jesus estava multiplicando os pães e os peixes para alimentar o corpo deles, multidões seguiram a Jesus, multidões de 10, 15, 20, 30 mil pessoas, né? Mas a partir do momento que Jesus começou a pregar o Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, começou a pregar essas parábolas, começou a pregar acerca do reino de Deus e da necessidade de um verdadeiro arrependimento e mudança de vida, o povo disse aqui, ó, em João 6, duro é esse discurso, quem que pode ouvir? E começaram a abandoná-lo um por um, um por um. Aí Pedro chega para Jesus e diz: Senhor, a multidão está te abandonando, está escandalizada com o seu sermão, querendo dizer, né? Será que não seria interessante o Senhor aliviar essa pregação, pregar algo mais suave, né? Uma palavra, como nós vemos muito hoje aí, né? Essas palavras de autoajuda, né? Que não transformam a vida de ninguém. Veja bem, apenas para agradar os ouvidos e as pessoas que vieram e segurar essas pessoas. E aí Jesus olhou para ele e disse assim: Pedro, e falou para os demais discípulos: vocês também querem ir? Vocês também vão me abandonar? Aí Pedro disse assim: Senhor, para onde iremos nós? Só tu tem palavras de vida. Aleluia, vida eterna. Glória a Deus. Aleluia. Por isso que Provérbios diz: é melhor a repreensão aberta do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas por aquele que te ama. Quem te ama de verdade vai sempre falar a verdade e vai sempre te exortar em amor, porque vê você progredir. Quem não te ama vai lisonjear você com motivos egoístas e interesseiros. E a lisonja é um perigo, né? Veja bem, isso é o primeiro solo, a sola do beira do caminho. Veja bem, o apóstolo Paulo exorta o seu filho na fé, Timóteo, que era um presbítero e que tinha um rebanho que pastoreava. Olha o que ele fala para Timóteo. Timóteo, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreende, exorta. Veja bem, 3 coisas aqui, ó. Correção, exortação e repreensão. A palavra não tem só paparico. As pessoas gostam muito de serem paparicadas, né? É o que a gente mais vê, mensagens que afofam o ego das pessoas. E as pessoas adoram isso aí, né? Hoje mudar o evangelho verdadeiro, a pregação da cruz, a pregação do arrependimento, de mudança de vida, por mensagens de autoajuda, que afofa o ego, né? Mensagens humanistas. Atrai uma multidão? Atrai, mas é um cego guiando outro cego. Então eu prefiro esse tipo de mensagem, que me corrige, que me repreende e que me exorta para que eu melhore, para que eu possa progredir. Ele diz, ó, corrige, repreende e exorta com toda a longanimidade e doutrina. Veja bem, aí ele diz, porque haverá um tempo, olha o que ele está dizendo, e nós infelizmente estamos vivendo esse tempo, infelizmente.
Veja como é profético esse texto. Ele está se cumprindo agora. Sempre aconteceu, mas agora está se cumprindo demais. Ele diz, haverá um tempo em que as pessoas não vão suportar a sã doutrina da palavra de Deus, a mensagem de arrependimento, a mensagem de abandonar as velhas obras e ter mudança de vida, novidade de vida. Ele diz, as pessoas não vão suportar a sã doutrina. Pelo contrário, elas vão se cercar de mestres, segundo as suas próprias paixões, cobiças. O que quer dizer isso, né? Eu não gosto dessa pregação, eu não gosto dessa mensagem de confrontação, de correção, de exortação, então eu vou frequentar uma outra igreja, que ali a mensagem é mais branda, a mensagem é mais leve, ali ela afofa o meu ego, ali ela não confronta meu pecado, e é o que a gente mais vê. Já passaram por nós aqui milhares de pessoas desses últimos 29 anos. E muitas pessoas que não estão mais conosco, não todas, mas muitas, é porque sentiram, ele diz aqui, eles vão sentir coceira nos ouvidos. Sentir coceira nos ouvidos. E vão se recusar a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Infelizmente, esse é o da beira do caminho, entende? Por que o inimigo roubou a palavra? Porque a pessoa recebeu de mau grado, com o coração endurecido. E por que a pessoa recebeu com o coração endurecido, de mau grado? Por que ela recebeu mal a palavra? Porque ela não quer mudança de vida. Ela não quer abandonar o seu pecado, entende? E por isso é um solo que está falando, beira do caminho. Né? Uma coisa é você andar no caminho, outra coisa é você viver na beira do caminho. E só vai subir no céu quem estiver andando no caminho, não na beira do caminho. Jesus deixou claro em João 14,6, eu sou o caminho, não a beira. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, eu aconselho você, se você está vivendo na beira do caminho, em outras palavras, é apenas um simpatizante do Evangelho, mas não um praticante, eu aconselho você, se arrependa hoje mesmo. Se arrependa, Deus te ama. E essa palavra, ela é uma prova do quanto Deus te ama. Se arrependa. Peça para Jesus te perdoar. Saia dessa beira do caminho, saia de cima do muro e venha seguir a Cristo verdadeiramente. Venha ser realmente um seguidor, um discípulo fiel de Jesus Cristo, um praticante dirigente da palavra. Abra o teu coração para que a palavra de Deus opere em sua vida as devidas e necessárias mudanças. E aí tudo vai mudar. Você vai ver como as coisas vão mudar na sua vida. E aí os seus olhos espirituais serão abertos. A cegueira será arrancada. O Espírito Santo vai revelar a verdade ao teu coração. Vai vivificar a palavra dentro de você. E muitas mudanças vão ocorrer. E Deus vai poder revelar a você o plano e o propósito que Ele tem para a sua vida. E usar você poderosamente para ganhar almas e pregar o Evangelho e ganhar a sua família para Jesus. Amém? Hoje eu vou parar por aqui. Hoje é só do primeiro solo, o solo da beira do caminho. Veja bem, que maravilha esse solo, né? E quantos ensinamentos nós aprendemos hoje. Aí eu convido você a vir na quarta-feira aí, acompanhar quarta-feira, conectar aí no nosso canal, né? Na nossa página aí do Facebook. Aí nós vamos falar do solo rochoso, quarta-feira. Tá bom? Na sexta-feira,
nós vamos falar do solo do espinho, solo espinhoso, tá bom? E depois nós vamos falar da boa terra, amém? E eu quero convidar você nesse momento a fechar seus olhos e vamos orar, vamos falar com Deus. Examine-se, pois, cada um a si mesmo. Veja se o teu coração está na beira do caminho. Se estiver, vem, pula para dentro do caminho, vem seguir realmente a Cristo, amém? Para que no dia do arrebatamento, realmente você possa estar com Ele e eu também, todos nós, seguirmos a Cristo verdadeiramente, não sermos apenas simpatizantes da palavra de Deus, né? Mas um praticante fiel do Senhor, amém? Glória a Deus. Pai querido, Pai celestial, Pai glorioso, eu quero aqui te agradecer, Senhor, por essa oportunidade de ministrar a Tua palavra. E eu sei que a Tua palavra é a verdade, ela é lâmpada, ela é luz, ela é verdadeira. Pai, testifica dessa palavra em cada coração. Fala com cada um, Senhor. Oh, Pai, e que esta palavra não volte vazia, mas cumpra o seu propósito. Derrama teu amor, Pai. Derrama da tua paz, derrama do gozo do teu espírito, derrama da tua unção e do teu poder, e opera sinais e maravilhas agora, Senhor, curando os enfermos, libertando os cativos, e abrindo portas de emprego e abençoando cada lar e cada família. Nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Foi um prazer estar com você nessa live de segunda-feira, dia 1º, né? E eu convido você a quarta-feira, né? Depois de amanhã, 7h30 da noite, estarmos novamente falando da parábola do semeador, o segundo solo, o solo rochoso. Deus abençoe a todos. Obrigado aí, irmã Regiane, pela tradução e uma ótima noite de segunda-feira para você.